O filme começou com um sonho de Renata. Ela sonhou com um barco à vela no mar de cana-de-açúcar, né? Então essa imagem para a gente foi bem fundadora, porque ela já trazia, foi quando a gente começou a realmente a pensar no filme, né, a partir dessa imagem. E essa imagem já trazia fazia um resumo da história do Brasil, na verdade, que era um barco à vela chegando a cana-de-açúcar, como os portugueses chegaram no barco à vela, não é? A cana-de-açúcar, não é, que foi a primeira economia brasileira, não é? E a escravidão, que foi o modo como o Brasil foi colonizado. E justamente na terra que aconteceu isso, né, que foi na zona da Mata de Pernambuco, que foi a região primeira do Brasil que teve essa grande produção e esse trânsito de tráfico de escravos, de povos escravizados vindo da África. Mas começou dessa maneira. O filme é um filme contemporâneo, se passa nos dias de hoje. Ele não retrata exatamente a escravidão, mas essa herança nefasta da formação da nossa sociedade. Então, retrata esse contexto ali geográfico extremamente tenso, um lugar de lutas de classe, onde a gente tem esse local que é um engenho antigo, onde ocorreu a escravidão. Mas aí o filme foi rodado em 2014 e ele trata exatamente da ascensão, nessa luta de classe, da ascensão desses afrodescendentes. Pequena esperança, né, ou Nessa pelo menos uma reparação, uma pequena reparação que havia na época, né? Cotas raciais, pontos de cultura, não é, que de alguma maneira, mesmo minimamente, trazia essa reparação, que hoje foi desmantelado também, né? Está sendo desmantelado. Bem, o engenho, a gente já conhecia o engenho, o filme foi pensado para ser lá, justamente porque quando o Renata teve esse sonho, o engenho já estava entregue, assim, estava bem decadente, né? Assim, já é um engenho, como se chama, um engenho de fogo morto, que já não moía cana há muitos anos, tipo décadas, e a estrutura do engenho propriamente em si estava caindo, tava uma cratera muito grande no telhado, e logo depois, 6 meses depois que a gente rodou o filme, ela chegou a cair. Mas ele foi pensado totalmente para essa região, para essa terra, como eu disse, essa terra primeira que traz até hoje essas contradições que o brasileiro vive. Betânia, tu sabe que a situação do engenho Vanderlei não vai nada bem. Tem um bocado de processo trabalhista pipocando lá na justiça. Vamos fechar logo esse negócio, Betânia? Sabe há quanto tempo minha família é dona dessas terras? A gente também tem essa mesma imagem, esse mesmo local num curta-metragem, que foi meu primeiro curta-metragem, o Super Barroco, e que, coincidentemente, também é um filme bastante onírico, assim, ele não é um filme realista, né? E eu acho que no caso do Açúcar, ele nasce de um sonho e ele se contextualiza ali numa região onde havia também muita lenda, muita história da assombração, muita mitologia mesmo, uma terra de muita mitologia. Muitas vezes essas mitologias também escondem traços assim de repressão, de códigos de sociedade, né? Então, às vezes, esses medos todos eles servem para manipular de alguma forma o que se pode e o que não se pode fazer, né? Então, não é nada romântico como a gente imagina quando criança, aquelas histórias todas elas têm um fundo moralista, né? A gente entendeu assim que ele teria mais voz se ele fosse nessa linguagem, nessa chave do simbólico. Afinal de contas, assim, entender a nossa sociedade é um grande exercício, né? O filme acho que propõe isso, é um filme que propõe o debate mesmo sobre o que somos. E quanto mais você tiver, eu acho que o espectador parceiro dessa busca pela reflexão, melhor. É um filme que tem muitos silêncios, tem poucas palavras, isso faz com que o espectador, eu acho que, se mantenha muito mais atento a tentar entender o contexto da história e o que vem muito por trás, o que não é dito, né? Então, a gente busca esse resgate assim, do espectador mais ativo nesse processo da contemplação da obra artística, né? Então, nesse caso, assim, por tratar de um tema tão difícil a todos nós, é um filme que é meio que o espelho do que somos, é um filme
mais ácido do que doce, com certeza. Deixa essas lacunas assim de compreensão e de compreensão de que cada pessoa também pode fazer a sua própria compreensão dessa realidade, porque acho que cada um que assiste vai, com certeza, tirar a sua própria conclusão, né? Eu quero ter alguém de nós lá. A gente tem que conhecer os inimigos. Ah, Casa Grande do Engenho Vanderlei. Tão bom estar aqui de novo. Bem, Maeve já era nossa parceira, não é, no Amor, Plástico e Barulho, e ela hoje lembrou uma coisa que foi bem interessante, que na festa de encerramento da filmagem, a gente já tinha falado do Amor, Plástico e Barulho, a gente começou a falar desse projeto novo que a gente queria fazer. Então, Maeve já foi parceira já de primeira hora. Acho que foi você que indicou a Alessandra, não foi? A Dandara, foi ela que indicou Dandara, que também trouxe uma contribuição enorme, porque como a gente estava nessa chave do simbólico, até porque a gente não tinha recursos para fazer o filme, e a chave simbólica, ela de alguma maneira exprime muita coisa só na imagem, então Dandara trouxe com a corporalidade dela, né, que ela é dançarina de formação, ela trouxe esse mito também desse um animal que fica como um curupira, que fica rondando, que é uma criatura da terra. Mas bem, e Magali Bife Renata tinha trabalhado com ela num filme de Guilherme Weber e tinha se pressionado muito, e a gente chamou ela para fazer a Branca Vanderlei. Zé Maria, ele tinha feito um filme Sonho de Peixe, de um russo, Kirill, no Rio Grande do Norte. Ele era um pescador, ainda continua sendo, hoje ele é mais compositor, mas ainda continua pescando. E a gente gostou muito do trabalho dele e chamou ele para fazer o personagem dele, de Zé Neguinho. E que lá também é uma região de quase ex-Zona da Mata, porque também o Canavial já... tem muita semelhança com essa Zona da Mata pernambucana também. Então ele já estava dentro dessa gramática, desse lugar muito, muito fortemente. Boa noite, Betânia. Desculpe lhe incomodar, Isa. Tô com um probleminha com a luz de casa. A conta tá paga? E os aluguéis das terras de cana? Não estão pagando não, né? Roterdã, ele estreou internacionalmente, foi no Festival de Roterdã, na sessão Voices, foi muito bom. Depois, antes, na Mostra de São Paulo, Festival do Rio, na Premier Brasil, Festival de Cinema de Língua Portuguesa, Festim Lisboa, no Festim Lisboa, quando ganhou o prêmio da crítica, de melhor filme, e outros festivais que agora me fogem. Teve um caso interessante, que em Roterdã, o filme foi visto por uma artista visual afro-americana, chamada Ellen Gallagher. O agente dela, depois que ela viu o filme, ela não se apresentou pra gente, ela estava na plateia em alguma das exibições lá. E o agente dela procurou a gente depois, que ela ficou muito impressionada com o filme, pedindo permissão para exibir o filme numa exposição que ela estava preparando, e também o nome dessa exibição, de multimídia que ela estava fazendo, se queria também chamar Açúcar, e a gente permitiu. E essa exposição fez parte do mês do orgulho, do orgulho negro nos Estados Unidos, em 2018, em Los Angeles. Vocês são muito engraçados, né? Eu sou uma Vanderlei. A terra que tu vive é da minha família. A terra que tu vive é o que te dei. Tu pensa que eu não sei das coisas, não é? A gente é igual. Assim, chegar a isso, eu achei uma vitória, graças a Boulevard Filmes, que é coprodutora do filme também, e colocou nesse edital que, felizmente, ganhamos para essa comercialização. Eu acho que o filme é um filme difícil, não é um filme fácil, porque ele trata de coisas, de cicatrizes nunca saradas brasileiras, não é? E especialmente também de um filme em que o frequentador do shopping, o frequentador do cinema, que geralmente é classe média, vai se ver, né, eu espero, numa sociedade muito doente. No filme No Açúcar, os ditos brancos, é uma sociedade bem doente e bem complicada em todos os sentidos, mas é a que ainda detém poder. Eu convido todos a assistirem. É um filme também extremamente bonito, assim, no sentido de ter uma trilha sonora incrível, uma fotografia incrível, atuações incríveis. Maeve Jenkins, vale a pena só por ela, assim. E músicas que especialmente fizeram parte, assim, do filme, que é de uma pesquisa folclórica de Mário de Andrade,
dos anos 30, do século passado, assim. Para quem gosta de cultura brasileira, o filme ele traz essa camada também muito interessante, sonora. Enfim, assistam e tá irmanada também. E vamos debater sobre o que somos, é isso. Não se dá asas à cobra. Esse povo aí de baixo vai te enlouquecer. Assim, eu confesso que eu acho que ele tá mais atual agora, inclusive, do que, sei lá, se tivesse sido lançado em 2015, sabe? Sai daqui. Vem dessas terras. Essa terra sou eu!